Nova Manhã. Entrevista do dia. O psicólogo Rui Matheus Joaquim tem livros publicados, é professor universitário e doutor em ciências, com ênfase em neuropsicologia. Nas últimas semanas, ele vem apresentando aqui a série O que torna uma pessoa psicologicamente saudável, das 5 necessidades emocionais fundamentais que precisam ser supridas estão vínculo seguro, autonomia, limites realistas e autocontrole, estas 3 ele já abordou, direcionamento ao outro e para si e espontaneidade. Então hoje é a hora de direcionamento ao outro e para si. Explica pra gente o que é isso, Rui Matheus Joaquim. Bom dia. Muito bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, né? Essa nossa coluna Mente e Cérebro. E vamos lá. Bem, quando nós estamos falando, então, né, desse direcionamento para si e para o outro, né, nós estamos falando de uma necessidade, por exemplo, que as crianças elas têm, ou que nós temos quando crianças, né, de expor as nossas ideias, de expor os nossos desejos, os nossos sentimentos, né, não de uma forma repressiva. Então, nós estamos falando de uma necessidade que nós temos como pessoas, né, de distinguir aquilo que nós sentimos, pensamos, né, as nossas necessidades em relação às demais pessoas, né? Então, adultos que não tiveram, por exemplo, esse tipo de necessidade atendida, provavelmente, né, eles vivenciaram na infância algum tipo de aceitação que era condicional, né? Isso significa que, muito provavelmente, eles tiveram pais muito exigentes, né? E aí eles acabaram adotando uma postura de agrado excessivo, né, das vontades alheias, né, de submissão às vontades alheias, né? E muitas vezes eles acabam inibindo inclinações dos próprios interesses, inclinações de tendências naturais, né, que eles mesmos venham a ter, ou que eles mesmos tivessem naquele período, né? Então, geralmente, pais, né, filhos, na verdade, filhos de pais muito egoístas, pais que priorizam suas necessidades, né, mais do que as necessidades da criança, às vezes, né, acabam gerando como consequência para essas crianças, né, adultos demasiadamente subjugados, submissos, adultos com esquemas de autossacrifício muito grande, né, e que acabam, né, por se submeter demasiadamente ao desejo do outro sem uma imposição daquilo que é a sua vontade, daquilo que o faz se sentir confortável, ou mesmo se posicionar diante de algo que não lhe faz bem, que é desconfortável, né? E por ter aprendido que os seus desejos, que as suas vontades, elas não tinham importância, eles acabam se sentindo pessoas das quais as próprias emoções não precisam ser validadas, né? E aí acabam experimentando muitas vezes uma raiva de forma inconsciente, né? Alimentando ressentimentos, ainda que consigam acabar sustentando uma carga muito grande de tarefas, assim, né? Que muitas vezes elas não precisavam estar fazendo, né? A gente chama isso de esquema de autossacrifício, que muitas pessoas desenvolvem, né? E aí elas acabam fazendo escolhas ilegítimas, escolhas que elas não teriam inclinação para fazer. Então escolhem profissões das quais não gostam, né, para agradar os pais, né? São pais que acabam tratando essas crianças como uma extensão de si mesmos e acabam não validando aquilo que as crianças têm em si de interesse, de inclinação pessoal. Então, para que a gente possa evitar isso, é importante dar espaço para que os seus filhos eles sejam espontâneos, para que eles possam expor os seus sentimentos, né? E que eles sejam sempre estimulados também, né, a dizer o que pensam, o que sentem. Então, como pais educadores, nós temos uma oportunidade de educar as emoções dos pequenos ao longo do dia. Então, por exemplo, se você observa o seu filho, que ele vai percebendo, se você percebe, por exemplo, imagine uma situação em que há um barulho alto e ele se assusta, mas ele ainda não entende direito o que ele está sentindo. Você pode dizer para ele, olha, isso que você sentiu foi um susto, foi uma surpresa, foi medo, né? Ou então, quando você está brincando com ele, ele dá uma gargalhada, né? É legal você falar para ele,
Nossa, você está se divertindo. Olha, isso que você está sentindo é alegria, entendeu? Então, à medida que você vai fazendo esse tipo de interação com o seu filho, né, ele vai passando a entender melhor os próprios sentimentos, ele vai aprendendo a expressá-los, né? E, nesse sentido, é muito importante abrir, né, um espaço de lazer, de diversão para a criança, para que ela possa, dentro desse contexto lúdico também, né, ir aprendendo a reconhecer as coisas que a chateiam, as coisas que a amedrontam, as coisas que a deixam feliz. E nós vamos, dentro desse contexto, validando essas emoções. Claro que dentro de um limite aceitável daquilo que é razoável para a proteção da própria criança, do seu desenvolvimento. Mas, basicamente, a ideia é essa, né? Quando nós não somos validados nos nossos sentimentos, é possível que nós desenvolvamos esquemas disfuncionais de funcionamento, de subjugação, de autossacrifício, que podem vir a se tornar, se isso não for cuidado, transtornos de personalidade importantes, como transtornos de personalidade dependentes, né? Transtornos de personalidade esquizotípicos, coisas dessa natureza, onde você tem aí uma série de complicadores. Ô Rui, bom dia. Por Bom exemplo, eu não fui validada na infância, eu tenho esse problema de querer só agradar. Faço tudo para agradar todo mundo, sou aquela adulta, né, infantilizada que só sei agradar, não sei falar um não, aí engravido. E aí, qual a tendência de eu repetir isso com o meu filho, inconscientemente, lógico, e como quebra essa corrente? Que se eu repetir com ele, ele vai repetir com o dele, vai repetir com... Como que quebra essa corrente? Olha, psicoterapia. Em linhas gerais, você precisa entrar dentro de um processo psicoterápico para que se possa identificar de fato, né, quais são os gatilhos para esse padrão de resposta emocional, né? Mas, em linhas gerais, é preciso fazer um trabalho, né, de enfraquecimento desse esquema disfuncional. Então, é preciso identificar pensamentos disfuncionais, quais são as crenças, né, que estão limitando, né, a sua compreensão nesse sentido. Geralmente, uma pessoa, quando ela tem uma crença dessa natureza, ela cria regras para si mesma, das quais ela tem que seguir. Então, imagine que uma criança que foi exposta durante muito tempo a uma invalidação, de não se sentir importante, de não se sentir desejado, ela passe a acreditar que se ela fizer todas as coisas para as pessoas, aí sim ela vai ser digna de alguma admiração, de algum cuidado, de algum afeto, né? Então ela pode adotar como regra que a única fonte de reconhecimento que ela tenha seja agindo de forma excessivamente submissa, acatando tudo que as pessoas fazem. Então, nesse sentido, o que precisa ser feito é uma reestruturação dessa crença, né? A partir de uma mudança de pensamento e da experiência positiva de dizer não. Então, a primeira vez que ela disser não, de uma maneira que cabe, de uma maneira que é assertiva, e isso gerar uma consequência positiva para ela, no sentido de ela se sentir mais leve com aquela situação, muito provavelmente isso quebra a cadeia, né, dessa estabilidade de comportamento disfuncional que está estável no curso do comportamento dela. Mas a maior indicação é realmente procurar uma psicoterapia, entende? Para que o terapeuta ensine essa pessoa formas assertivas de se posicionar e dizer não. Perfeito. Rui, muito obrigado por mais esta aula. Ficamos na série faltando apenas falar sobre espontaneidade. Vamos ver então se na semana que vem a gente consegue concluir e a gente faz um combo e na sequência disponibiliza para quem nos acompanha as 5 colunas da série. Tá certo? Legal. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado, bom trabalho. Pode falar. Há uma extensão de algumas dessas nossas conversas aqui lá no meu Instagram. Então, por favor. Se alguém quiser seguir, rui.m.joaquim.5.
Lá você acompanha algumas outras discussões, um pouquinho mais de tempo que eu disponibilizo. Que ótimo. Vamos lá então, gente. Perfeito, Rui. Bom trabalho, bom dia. Tchau, bom fim de semana. Bom dia. 9 horas.